Aberta a sessão judiciária, desta feita com nosso novo membro, Dr. Rodrigo Curvo, a quem não cansamos de render nossas homenagens. Seja bem-vindo ao trabalho exaustivo do TRE, mas também com uma equipe bastante comprometida. Antes de mais nada, conclamo a todos a apreciarem a ata da sessão anterior. Nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. Retirado de pauta a pedido do primeiro vogal, Dr. Flávio Alexandre Bertin, o processo 185.866, embargante Mauro Luiz Saves, embargado é Ministério Público Federal. Relator Dr. Lídio Modesto, que votou pela rejeição dos embargos. Dr. Flávio Bertin pediu vista, os demais aguardam. O processo 6558 é um mandado de segurança contra a decisão proferida no processo número tal, ação de investigação judicial eleitoral, impetrante Calixto Lemos do Nascimento, presidente da Câmara de Várzea Grande, impetrado juízo da 58ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, litisconsórcio necessário Democratas e Lucimar Sacre de Campos, prefeita municipal. Litisconsórcio necessário também Arilson Costa de Arruda. Ao parecer pela denegação, Dr. Lídio Modesta, relator do processo, também denegou a segurança. Dr. Flávio Bertin acompanhou o relator. Dr. Ricardo Almeida pediu vista dos autos. Dr. Paulo César antecipou acompanhando o relator. Dr. Luiz Ferreira aguarda o voto vista. E Dr. Agamenon, por ser a última sessão da qual participava, antecipou seu voto acompanhando desde já o relator. Eu consulto aqui o Dr. Ricardo se nós já estamos em condições de votar. Não, foi para o gabinete do desembargador Luiz Ferreira para colher o voto escrito. Não, senhora. Não, senhora presidente, o processo voltou para mim e eu quero retirar de pauta porque tem uma questão de ordem que a necessidade de passar para a parte ex adversa, nova manifestação ministerial, então eu quero pedir para retirar de pauta para melhor análise. Retirado de pauta pedido do doutor relator. Pedido de preferência do Israel Eugênio, processo número 26689, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal, pessoa jurídica, cargo deputado federal, 49ª Zona Eleitoral, Várzea Grande, recorrente transporte rodoviário Braga Limitada, e recorrido Ministério Público Eleitoral. Dr. Ricardo Almeida, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Transportes Rodoviários Braga Limitada contra a sentença proferida pelo juízo da 40ª Zona Eleitoral, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral por doação à campanha pleito de 2010 de quantia acima do limite legal. A decisão atacada ainda condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 105.800. Relata a exordial que o recorrente doou à campanha eleitoral de Júlio José de Campos, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2010, a quantia de R$ 50 mil, valor superior ao limite de 2% do rendimento bruto por ela oferido no ano de 2009. Aí agora parou de novo. De acordo com as informações preliminares prestadas pela Receita Federal do Brasil.
insurge o recorrente em suas razões recursais que houve quebra de sigilo fiscal por parte da Receita Federal do Brasil para se auferir o faturamento bruto da empresa antes mesmo da propositura da presente representação, que estaria consequentemente contaminada pela prova ilícita obtida sem prévia decisão judicial. O Ministério Público Eleitoral apresentou contra-razões, postulando o desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição da preliminar arguída por entender que as informações sobre o rendimento bruto auferido aportou aos autos por ordem judicial legítima, advindo do juiz da 49ª Zona Eleitoral, a qual deferiu o pedido liminar de quebra do sigilo fiscal formulado na peça inicial. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso interposto ao relatório, senhor presidente. Mantenho o parecer pelo desprovimento. Eu gostaria só de pontuar, só sublinhar os aspectos principais em relação ao nosso parecer diante da questão de prova ilícita. Inicialmente, o recorrente alega que houve quebra de sigilo fiscal praticada diretamente pelo Ministério Público Eleitoral. Da minha senha? Ocorre que, diversamente do que foi alegado, há um convênio firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal, e não um convênio diretamente firmado entre o Ministério Público Eleitoral e a Receita Federal. A Receita Federal repassou as informações apenas de que o valor doado ultrapassava esse limite legal, não informando os valores declarados pelo recorrente. A única informação repassada inicialmente que motivou o ajuizamento dessa ação foi de que a doação efetuada pelo recorrente extrapolou o limite legalmente permitido. Esse procedimento adotado pelo Ministério Público Eleitoral é aquele proposto pelo TSE, que diz: ao Ministério Público ressalva-se a possibilidade de requisitar à Secretaria da Receita Federal apenas a confirmação de que as doações feitas pela pessoa física ou jurídica à campanha eleitoral obedecem ou não os limites estabelecidos em lei. Com base nessas informações, e se houver a informação de que ultrapassou o limite legal, cabe ao Ministério Público pleitear perante o juiz eleitoral a quebra do sigilo fiscal, ou que requisite à Receita Federal os dados relativos aos rendimentos do doador. E foi exatamente isso que fez o Ministério Público Eleitoral nessa ação. A quebra de sigilo fiscal foi determinada por decisão fundamentada pelo juiz eleitoral. Não houve acesso direto aos dados de rendimento do recorrente. E há vou deixar de citar, mas no parecer há a transcrição de um precedente de maio de 2015, onde o TSE reafirma esse procedimento já estabelecido, entendendo que são lícitas tais provas e tais informações repassadas pela Receita Federal, que não constituem quebra de sigilo bancário ou de sigilo fiscal. E no mérito, mantém o parecer escrito pelo desprovimento. É o parecer. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Uma preliminar de licitude da prova, passo a proferir o voto em relação a essa preliminar. A recorrente suscita a preliminar de licitude da prova que originou e subsidiou a propositura da presente representação, entendendo que o convênio firmado entre a Receita Federal e a Justiça Eleitoral para o intercâmbio de informações já configuraria uma, abre aspas, quebra administrativa do sigilo fiscal da recorrente, sem qualquer autorização judicial, fecha aspas. Creio que não há que se falar em licitude da prova, pois o Ministério Público não teve prévio acesso aos dados fiscais da pessoa jurídica, mas, por intermédio do mencionado convênio, teve ciência de que a recorrente realizou doações acima do limite legal, não incidindo assim qualquer vício em tal procedimento. Essa informação, que não é protegida por sigilo fiscal, simplesmente embasou o pedido de quebra de sigilo deferido às folhas 46/51. A questão encontra-se pacificada no Tribunal Superior Eleitoral, na linha do recente acordo proferido no agravo regimental em recurso especial,
26375, de 19/5/2015, a relatoria do ministro Gilmar Mendes, cujo conteúdo está transcrito no voto, e eu peço vênia para deixá-lo de ler. Ante o exposto, senhora presidente, eu rejeito a preliminar suscitada. Algum voto divergente quanto à preliminar? De acordo. Devolvo a palavra ao relator. A segunda preliminar, de ilegalidade da decisão liminar. Em caso, pretende a recorrente o reconhecimento da ilegalidade da decisão que deferiu o pedido de decretação de quebra de sigilo fiscal, com os argumentos que o transcrevo abaixo. Abre aspas, ocorre que a quebra de forma liminar é ilegal, pois além da própria decisão reconhecer a inexistência de perigo in mora, estaria ainda baseada unicamente na também ilegal quebra administrativa do sigilo da recorrente, realizada pela Receita Federal, fecha aspas. Em que pese as alegações do recorrente, convém ressaltar que o fato da decisão liminar ter sido concisa não retirou dela os elementos típicos que autorizam a sua concessão. De fato, da leitura da decisão que deferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal, depreende-se que a mesma, embora sucinta, indicou os motivos que respaldaram o deferimento da medida. Demais, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do recurso especial 36-96 de São Paulo, concluiu pela legalidade da quebra de sigilo fiscal, tendo em vista que o resultado do batimento realizado entre o valor da doação e os dados fornecidos pelo contribuinte à Receita Federal é indício suficiente para fundamentar a quebra do sigilo pleiteado. Cito o precedente na relatoria do ministro Marcelo Ribeiro e o segundo precedente da relatoria relatora designada ministra Luciana Lócio. Ante o exposto, senhora presidente, eu rejeito também a segunda preliminar suscitada. Alguma divergência quanto à segunda preliminar que está sendo rejeitada? De acordo. Devolvo a palavra. Inicialmente, importante consignar que em 30 de setembro de 2015 entrou em vigor a Lei 13.165 de 2015, também conhecida como mini-reforma política, tendo expressamente revogado em seu artigo 15 o disposto no artigo 81 da Lei 9.504/97. Não obstante a expressa revogação, temos aqui a aplicação do princípio tempus regit actum, no sentido que as prestações de contas de campanha relativas às eleições pretéritas devem ser analisadas à luz da normatização de regência do pleito a que se refere. No presente caso, a empresa recorrente Transportes Rodoviários Braga Limitada pretende ver reformada a decisão exarada pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral, Várzea Grande, que julgou procedente a presente representação e a condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 105.800. Na espécie, a infração imputada encontra-se prevista no artigo 81, parágrafo 1º e 2º da Lei 9.504/97, conforme transcrevo adiante. Peço vênia ao tribunal para deixar de ler o inteiro teor do dispositivo. Se diz que o disposto no artigo em comento é de aplicação objetiva. Nesse passo, para a aplicação da multa, são necessários os seguintes requisitos. Item A. Demonstração da doação ou contribuição a candidatos, partidos políticos e comitês financeiros. B. Que a quantia doada tenha excedido o limite previsto em lei. Conforme consta dos autos, a empresa recorrente doou a quantia de R$ 50 mil em espécie ao candidato Júlio José de Campos. Quanto ao faturamento bruto auferido no ano anterior, ao pleito de 2010, a informação de folha 56/59, oriunda da Receita Federal, informou a quantia de R$ 1.442.000. Portanto, sendo a declaração de imposto pessoa jurídica o documento oficial que serve de base de cálculo da doação possível, é forçoso concluir que a empresa ultrapassou o limite de doação de 2% sobre esse montante, havendo excesso de R$ 21.160. Em suas razões, alega a recorrente que a condenação da multa no valor de R$ 105.800 se encontra desproporcional,
tendo em vista que o valor doado em excesso é irrisório, pugnando pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, ultrapassado o montante de 2% do faturamento bruto da doadora, auferido no ano anterior à eleição, deve incidir a sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 81 da Lei 9.504/97, tendo lugar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade somente quando da fixação da multa entre os limites mínimo e máximo legalmente estabelecidos. Nesse sentido, recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da relatoria ministro Dias Toffoli, onde a ementa diz o seguinte: o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima do limite legal, na medida que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do artigo 23 das eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante em excesso. Por isso, não verifico a necessidade de qualquer reparo na decisão recorrida, tendo inclusive estabelecida a multa no mínimo legal, 5 vezes o valor do excesso, totalizando R$ 105.800. Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, nego o provimento ao presente recurso para manter in toto a sentença subjurgada. É como voto, senhora presidente? Como voto, doutor Paulo César. Senhora presidente, com o relator. Doutor Rodrigo Cury. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o relator. Doutor Lídio Modesto. Eu também o acompanho. Doutor Flávio. Acompanho o relator, excelência. Tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 82.711, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, eleições 2014, requerente José Augusto da Silva Curvo. Parecer pela desaprovação das contas, relator, doutor Lídio, votou pela desaprovação. Divergiu do voto do relator o primeiro vogal, doutor Flávio Bertin, que aprovou as contas com ressalvas. Doutor Ricardo divergiu e aprovou também com ressalva. Doutor Paulo César divergiu e aprovou com ressalva. Pediu vista ao desembargador Luiz Ferreira, já tendo votado também o quinto vogal, o doutor Agamenon, que divergiu e aprovou com ressalvas. Com a palavra, eminente desembargador Luiz Ferreira. Eminente Palles, doutor procurador. Embora exaustivamente analisadas os fatos pelos nobres pares, pedi vista dos autos diante da minha justificada ausência na semana pretérita, quando for proferido a maioria dos votos, para melhor formar meu convencimento. Pelo que se depreende da espécie em debate, é possível constatar que a prestação de contas do candidato foi apresentada com certas irregularidades, as quais levaram o relator Jolino Modesto a votar pela sua desaprovação em razão, dentre outros, dos seguintes motivos. Estão aqui os motivos e eu vou poupá-los à leitura. Entretanto, após a emissão do parecer técnico conclusivo e a manifestação ministerial, o candidato apresentou nova documentação que não foi analisada no primeiro momento, mas somente depois dos demais vogais, quando dos respectivos pedidos de vista do processo em alusão. Assim, examinando os novos documentos e as manifestações em contradições às folhas 702 e 805, cheguei à conclusão, a idêntica conclusão dos demais pares, primeiro, segundo, terceiro e quinto vogais, pois realmente as irregularidades inicialmente citadas não levam, é meu sentir, à desaprovação das contas do candidato. A primeira delas, que é a falta de demonstração que os bens ou serviços também estão aqui lançados entre aspas, todo mundo já conhece. Eu vou sair só da parte que está espiada para complementar. Foi plenamente esclarecido, conforme se infere da documentação por último apresentada pelo candidato e exaustivamente examinada pelo primeiro vogal, Dr. Flávio Bertin,
principalmente por meio dos termos de cessão e doação juntada aos autos. Quanto à segunda irregularidade, essa é menor. Vultosos gastos com combustível nas cidades de Alto Boa Vista, Canarana e Pochorel, no valor de R$ 16.485, sem que houvesse da prestação de contas demonstrativo de uso, locação e recebimento de veículos nas citadas cidades. Entendo, assim como os demais juízes que me antecederam, ter ocorrido justificativa plausível por parte do candidato, por quanto ficou esclarecido que os veículos foram locados cedidos em Cuiabá e utilizados em viagem em municípios próximos, todos abastecidos conforme a necessidade de cada unidade automotora. Consoante foi consignado pelo quinto vogal, Dr. Agamenon Alcântara Moreno, a jurisprudência é farta em relação às despesas com combustíveis durante o período de campanha eleitoral, ocasião em que trouxe à baila o elucidativo acordo proferido por esta Corte, autuado sob o número 24.693, 18/12/2014, e o outro acordo do TRE do Distrito Federal, autuado sob o número 5.305, de 22/2013. Entretanto, além das irregularidades mencionadas pelo relator, outras foram apontadas pelo Ministério Público e detalhadas pelos vossos Dr. Flávio, Dr. Ricardo e Dr. Agamenon Alcântara, cujas assertivas merecem especial atenção. Devera, trata-se da análise de 8 notas fiscais discriminadas na tabela contida no relatório conclusivo do órgão de controle interno deste tribunal, que se encontra as folhas 683 e 688, as quais só foram identificadas por meio do sistema de cruzamento de informações declaradas na prestação de contas do candidato com as informações obtidas na base de dados das fazendas públicas estaduais e municipais, mediante permissível contido na portaria TSE 417/2014. Em relação a esse tema, peço vênia para adotar como minha a tese sustentada pelo quinto vogal, o doutor Agamenon Alcântara, que assim se pronunciou. Aspas. No entanto, com relação a essas notas fiscais não declaradas, verifico que o valor total das mesmas soma R$ 10.705,59, valor este que, frente ao valor total aplicado na campanha de R$ 1.378.056,47, representa menos de 1%, motivo pelo qual, aplicando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, indico a referida irregularidade como ressalva. Continua o ilustre quinto vogal. Já com relação à nota fiscal 10.516, acato a justificativa apresentada em que o candidato trouxe aos autos boletim de ocorrência 214, 33, 71, 75, folha 752, em que afirma ser vítima de extorsão por conta da nota fiscal 10.516, emitida pela CM Comércio de Combustível Limitada, no valor de 9.160. Por todo o exposto, pedindo vênia ao relator, acompanha a divergência inaugurada pelo Dr. Flávio Bertin e seguida pelos demais membros que o precederam, no sentido de aprovar com ressalvas as contas do candidato José Augusto da Silva Curvo, relativas à campanha eleitoral de 2014 ao cargo de deputado federal pelo PDT. É com voto. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, aprovou com ressalvas as contas do candidato José Augusto da Silva Curvo nos termos do voto do primeiro vogal, em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, nós temos o processo número 2.4, onde é requerente Valdir Mendes Barranco, e eu quero ler aqui um pequeno trecho de uma resolução número 200, de 3 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, que diz: nos termos do disposto no artigo 134.4 do Código de Processo Civil de 73 e outras leis processuais, o magistrado está impedido de exercer funções judicantes ou administrativas nos processos em que estiver postulando como advogado da parte o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou na linha colateral até o grau estabelecido em lei. Embora neste momento da conta apreciação eu não tinha nenhum parente, mesmo assim eu me afasto do julgamento e transfiro ao decano da corte, Dr. Lídio Modesto, para conduzir o julgamento do processo. Obrigado, senhora presidente.
Eu anuncio então aqui o julgamento do processo número 119.095, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, requerente Valdir Mendes Barranco, e o parecer é pela desaprovação das contas, e o processo é de relatoria do desembargador Luiz Ferreira da Silva, a quem passo a palavra. Muito obrigado. Trata-se de prestação de contas apresentada por Valdir Mendes Barranco, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, PT, nas eleições de 2014. Relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, identificou inconsistências nas contas sob exame e, por conseguinte, solicitou os necessários esclarecimentos do candidato. Folhas 23 e 28. Após ser intimado, o candidato juntou os esclarecimentos, prestação de conta retificadora e documentos que são juntados às folhas 33 e 145. Depois de nova análise, a CCIA emitiu o parecer técnico conclusivo, que se vê as folhas 146 e 149, manifestando-se pela desaprovação das contas sem apreciação em razão das irregularidades detectadas. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral identificou outras incongruências e irregularidades na contabilidade, requerendo assim nova intimação do candidato para apresentar documentos, bem como os esclarecimentos que julgados pertinentes, folhas 152 e 154. Por sua vez, o candidato manifestou-se acerca do relatório conclusivo da auditoria técnica, juntando a petição e os documentos encartados das folhas 156 e 161. Logo em seguida, ante a previsão contida no artigo 51, parágrafo único da resolução TSE 23.406/2014, o candidato pronunciou-se sobre o parecer ministerial acima citado, trazendo aos autos as informações dos documentos que foram jungidos às folhas 170/462. Concedida nova vista dos autos, o parquet opinou pela desaprovação das contas do candidato. Remetido o processo à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, este núcleo contábil ressaltou que os novos documentos e esclarecimentos apresentados pelo candidato não modificam o entendimento segundo o qual suas contas sejam julgadas desaprovadas. Por derradeiro, as folhas 481 e 482, o candidato requeriu a abertura de prazo para apresentação de memoriais finais, todavia o pleito foi indeferido pelo fato de inexistirem nos autos novos documentos passíveis de impugnação. É o relatório. Ao fim do relatório, eu colho o parecer ministerial. Mantenho o parecer. Devolvo a palavra ao relator. Conforme relatado, Valdir Mendes Barranco apresentou prestação de conta relativa aos recursos arrecadados e às despesas efetuadas no curso de sua campanha ao cargo de deputado estadual, conforme durante o processo eleitoral de 2014. Após a realização de diligências, a Controladoria de Controle Interno desta Corte Eleitoral emitiu um parecer técnico para a desaprovação da contabilidade do candidato, detectando as seguintes irregularidades. A. Recebimento indireto de recursos de origem não identificada no montante de R$ 18.546,54, sem a devida identificação das fontes originárias das doações com o nome e CPFs/CNPJs. B. Ausência de comprovação da doação efetuada por Lúdio Franco Cabral ao prestador de contas no valor de R$ 2.723,70, que deveria ser formalizada nos termos do artigo 45 da Resolução TSE número 23.406/2014. C. Inconsistência nos dados constantes do cadastro de pessoa física CPF da prestadora de serviço Marilza Persiliano da Silva. E D. Ausência de comprovação de despesa do valor de R$ 4.775, constante da base de dados da Justiça Eleitoral, no entanto, sem registro na prestação de contas do candidato. Além disso, como mencionado no relatório, a Procuradoria Regional Eleitoral indicou em seu parecer em contradiço às folhas 152 e 154 outras irregularidades e inconsistências, as quais foram respondidas pelo candidato às folhas 170 e 462, com a apresentação de esclarecimentos e documentos novos. Dessa forma, o parquet, ao analisar as novas informações carreadas aos autos, entendeu que a contabilidade do candidato deve ser rejeitada por esta Corte, em razão de subsistirem, além daquelas mencionadas pelo órgão técnico CCIA, as seguintes irregularidades insanáveis na concepção do seu representante. A. Não apresentação pelo candidato de cópias dos termos de cessão, comodato e dos documentos comprobatórios dos veículos cedidos por José Luiz Donizete da Silva, Verônica Mendes Barranco e Nair Gonçalves de Souza Barranco.
B. Gastos excessivos com combustíveis em Nova Bandeirantes, considerando que naquele município foram cedidos à campanha tão somente 2 carros e uma motocicleta por um período de 30 dias. C. Falta de registro de despesas com combustível nas cidades de Novo Mundo, Santa Terezinha, Rondonópolis, Nova Nazaré, Barra do Garça, Matupá, Nova Canaã do Norte e Sinop, onde foram identificados gastos com publicidade por carro de som. D. Registro de despesas com combustíveis em valores significativos em municípios onde não foram locados ou cedidos veículos à campanha. Letra E. Não contabilização de gastos com óleo diesel, apesar de a campanha eleitoral dispor de veículos movidos com tal combustível. F. Não esclarecimento quanto à ausência de registro de despesa com comunicação, materiais, expediente, alimentação e hospedagem. G. Registros de gastos significativos com combustíveis em localidades onde não foram locados ou cedidos veículos à campanha. H. Não contabilização de despesas com prestadores de serviços nos municípios de Guiratinga, Santo Antônio do Leste, Jauru, Campo Novo dos Parecis, Pedra Preta, Campo Verde e Jucimeia, em que pesa a remessa via transportadora de material publicitário para distribuição naqueles lugares. E, por fim, letra I, inexistência de registro de gastos com o pagamento de faturas de água, energia elétrica e demais encargos decorrentes da locação de imóvel para o funcionamento de comitê de campanha. Todavia, da acurada análise do caderno processual, é imperioso reconhecer que a prestação de contas do candidato deve ser julgada regular por este sodalício, ainda que seja com a pecha de ressalvas. Nesse desiderato, passa-se a abordar de forma mais minudente algumas inconsistências levantadas, as quais consideradas relevantes para o deslinde deste feito, as quais devem ser consideradas relevantes para esse feito. De início, deve ser destacado que a omissão de identificação dos doadores originários relativamente às hipóteses em que os recursos provêm de candidatos, partidos ou comitês financeiros, artigo 26, parágrafo 3º, resolução TSE número 23466 de 2014, já foi compreendida por este Tribunal Eleitoral como falha de natureza meramente formal, consoante se depreende do voto condutor do Acórdão 24.629 da prestação de contas 11.34.62 de 2014, de 4 de 12 de 2014, relatado pela desembargadora Maria Helena Galarone Povos, abaixo parcialmente transcrito. Eu vou ler a Vossa Excelência só a parte negritada. Em face deste único óbice, consubstanciado na inobservância do que dispõe o artigo 26, parágrafo 3º da resolução TSE número 23.413, tenho que a irregularidade apontada neste feito não constitui motivo bastante à desaprovação das contas, porque não prevista tal sanção na lei para a hipótese específica apontada a Lures, mais suficiente a anexação de ressalva nos termos consignados no parecer ministerial escrito fechado. Assim, é forçoso concluir que a omissão das origens primevas das doações apontadas realizadas pelos candidatos Lúdio Franco Mendes Cabral e Ságuas Moraes e pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores não se consubstanciam em vício grave o bastante para conduzir esta Corte de Justiça ao decreto reprobatório das contas de campanha do requerente. Em relação à ausência de termo de doação referente à receita estimada doada pelo candidato Lúdio Franco Cabral ao requerente no valor de R$ 2.723,70, verifica-se que essa falha deve ser entendida como mera irregularidade formal, porquanto sua omissão foi suprida pelo recibo eleitoral anexado à folha 65 dos autos, que está devidamente preenchido e assinado pelo doador e contabilizado na prestação de contas. Destaque-se por oportuno que a receita em questão corresponde a uma doação estimável em dinheiro, doação de santinhos e cartazes, da qual não existiu trânsito de recursos financeiros entre os candidatos, deixando de causar dessa maneira prejuízo para o controle contábil exercido pelo Justiça Eleitoral. Acerca do tema, trago jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, está aqui. Eu vou poupá-los da leitura na íntegra, vou ler só a parte negritada. No caso, por se tratar de valores relativos a doações estimáveis em dinheiro nos quais não houve trânsito de recurso financeiro entre o candidato e o comitê financeiro, e também considerando que o órgão técnico atesta que as despesas arcadas pelo comitê financeiro foram substancialmente comprovadas nos autos da sua respectiva prestação de contas,
a irregularidade apontada não é suficiente para levar à desaprovação das contas do candidato de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De igual modo, é imperioso concluir que as inconsistências nos dados constantes do cadastro de pessoa física, CPF da prestadora de serviço Marilza Persiliano da Silva, não impõem a desaprovação das contas em alusão. Isso porque o requerente, quando da sua manifestação sobre o relatório preliminar da unidade técnica, apresentou o comprovante de regularidade cadastral da referida fornecedora, como se vê a folha 160 dos autos. Ademais, é certo que eventual inconsistência no CPF é questão afeta apenas e tão somente ao prestador de serviço e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo ainda a demanda estranha a esta justiça especializada, daí porque o candidato não pode ser responsabilizado por esse vício. Daí porque o candidato não pode ser responsabilizado por esse vício. A respeito da ausência de comprovação no gasto do valor de R$ 4.775, referente à compra de combustíveis não declarada na contabilidade da campanha, impede-se ressaltar que, de fato, a despesa questionada gerou a emissão do documento fiscal 27467, que se encontra na folha 418. No entanto, essa nota foi substituída pelo comprovante fiscal, que também numerado na sequência, 27468, encartado às folhas 418, que está lançado na contabilidade apresentada à Justiça Eleitoral. Vale pontuar ainda nesse diapasão que o documento fiscal que foi disponibilizado ao exame contábil desta Corte de Justiça incluiu no espaço reservado às observações a seguinte informação adicional, aspas, substituta da nota 27467, que foi cancelada. Então a nota 27467 foi cancelada e a nota que realmente exterioriza o gasto é a numeração seguinte, 27468, que está encartada a folha 418. Por sua vez, o requerente apresentou a folha 161 dos autos, declaração de pessoa jurídica responsável pela emissão do documento fiscal citado no parágrafo anterior, atestando que a referida operação comercial não foi efetivada. Além disso, extrai-se dos dados discriminados nas notas fiscais que não existe diferença significativa entre os lançamentos havidos, tendo em vista que a quantidade de combustível citada naquele documento é a mesma, ou seja, 1.500 litros. Todavia, a diferença está no fato de que a nota cancelada mencionou a aquisição de 1.000 litros de gasolina e 500 litros de álcool. E o documento validado, que é a 27468, consignou a compra de 1.500 litros de gasolina. De start, é plausível que o documento não submetido à análise de contas tenha sido desconsiderada e em seguida substituída por outro. A propósito, colaciona-se nesse recente julgado de outra corte eleitoral que, em hipótese similar, julgou aprovado as contas do candidato nos seguintes termos: omissão de despesa não configurada, nota fiscal cancelada, observância das prescrições da Lei 9.597, Resolução TSE 23406, aprovação das contas de campanha eleitoral. E aí vem os dados do acórdão do Tribunal Regional do Amazonas. No tocante à não apresentação dos termos de cessão e certificados de propriedade dos veículos cedidos por José Luiz Donizete da Silva, Verônica Mendes Barranco e Nair Gonçalves de Souza Barranco, é necessário afirmar que essa irregularidade igualmente não é suficiente para ensejar a desaprovação das contas em referência. Nesse caso em que pese o descumprimento dessa formalidade, observa-se que as folhas 47, 49 e 50, que os respectivos recibos eleitorais estão efetivamente preenchidos e assinados pelos doadores, contendo outrosim a descrição resumida dos bens, os períodos de doação, bem assim os valores dos recibos estimáveis, estes inseridos na contabilidade da campanha do candidato, não impedindo, por conseguinte, a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre os recursos arrecadados. Além disso, a auditoria técnica deste pretório não detectou desproporcionalidade entre os gastos com combustível e os veículos utilizados por ocasião da campanha eleitoral do candidato. Desse modo, a falta dos termos de cessão dos veículos utilizados em benefício da campanha do candidato não sugere a reprovação das contas, visto que foi suprida pela emissão dos competentes recibos eleitorais. No caso aqui é dos respectivos recibos eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral, enfrentando questão assemelhada, deixou assentado
A falta de documentação de 2 veículos entre os 11 utilizados na campanha eleitoral justifica a aprovação das contas com ressalva no momento quando tais veículos foram previamente cadastrados perante o cartório eleitoral e os gastos a eles referentes constaram da prestação de conta. Segundo a jurisprudência deste tribunal, TSE, as contas devem ser aprovadas com ressalva caso os vícios identificados não comprometam a análise da sua regularidade. Mostra aqui os dados do acordo, relatado pelo ministro Henrique Neves da Silva. No que diz respeito às supostas omissões deduzidas pelo Ministério Público Eleitoral, impõe-se registrar que a mera suposição de despesas sem qualquer laço probatório mínimo, seja por meio documental ou por dedução lógica, não tem o condão de afastar a confiabilidade das informações contábeis prestadas pelo requerente, todas acompanhadas de documentos formalmente confiáveis. Logo, deve ser reconhecido que as inconsistências que persistem não comprometem a regularidade das contas da campanha do candidato, dando aso apenas à anotação de ressalvas na sua homologação, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais impõem que a sanção seja proporcional à gravidade da conduta e à lesão praticada ao bem jurídico. Em relação ao assunto, trago também jurisprudência da Corte Eleitoral, que diz: a jurisprudência desta Corte é Corte Superior, no sentido de permitir a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aos casos de criação de contas de campanha em que a falha apontada nas respectivas contas não compromete a sua regularidade. Posto isso, tendo sido possível aferir a real movimentação de recursos nos termos referidos linhas envolvidas, em dissonância do parecer técnico, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Valdir Mendes Barranco relativas às eleições de 2014. É como voto, senhor presidente. Eu consulto o voto do primeiro vogal, doutor Flávio. Eu acompanho o relator. Doutor Ricardo. Eu acompanho o eminente relator. Doutor Paulo. Com o relator. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Proclamo então o resultado, tendo o tribunal, por unanimidade, aprovado as contas do candidato Valdir Mendes Barranco, nos termos do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial, aprovado com ressalvas. Devolvo a palavra então à desembargadora, presidente. Obrigado. Chamo o julgamento, processo 107.10. Propaganda partidária, pedido de horário gratuito, rádio e televisão, Partido Democrático Trabalhista, parecer pelo deferimento pedido, Dr. Paulo César Sodré é o relator, com a palavra. Senhora Presidente, trata-se de requerimento de autorização para veiculação de propaganda partidária em horário gratuito para o primeiro semestre de 2016, formulado pelo Diretório Regional do Partido Democrático Trabalhista, instruído com documentos. A Secretaria de Tecnologia da Informação apresentou o resultado obtido pelo requerente nas eleições de 2012 e 2014. A Secretaria Judiciária desse tribunal, por meio da Seção de Análise Técnico-Processual, comunica que o pedido é tempestivo e os documentos legais exigidos foram juntados pelo partido, não constatando óbice ao deferimento do pedido. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral destacou que a certidão expedida pela Câmara dos Deputados não se presta a finalidade de comprovar o funcionamento parlamentar do pedido atualmente. Requeriu a intimação do partido para a juntada de documento atualizado a esse respeito. Devidamente intimado, em cumprimento ao despacho de folha 43, juntou nova certidão expedida pela Câmara dos Deputados, datada 18 de agosto de 2015. A Seção de Análise Técnico-Processual ratificou as informações inicialmente prestadas. Novamente ouvida, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido, considerando o preenchimento dos requisitos legais pertinentes. É o relatório. Mantém a manifestação pelo deferimento. Palavra do Dr. Paulo César. Senhor presidente, eu abstenho-me de peço vênia para não ler o voto, eu estou deferindo o pedido, eis que em consonância não só com a manifestação do órgão técnico, como da Procuradoria-Geral Eleitoral e os documentos de fatos
justificam o pedido. Portanto, em consonância com a manifestação ministerial, estou deferindo e o voto está à disposição dos eminentes pares. Gente, consulta. De acordo. De acordo. Todos de acordo, deferido, pedido, em sintonia com o parecer ministerial, à unanimidade. Processo 120, 127, prestação de contas de candidato, requerente Valdeir Dias Pereira, desaprovação das contas é o parecer escrito, Dr. Lídio Modesto é o relator, com a palavra. Obrigado. Curso de processo de prestação de contas de Valdeir Dias Pereira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. O candidato apresentou a primeira e segunda prestação de contas parcial, bem como apresentou a prestação de contas final de sua campanha eleitoral dentro do prazo determinado pela legislação. O relatório preliminar para expedição de diligências apontou a existência de várias irregularidades, ocasião em que foi concedida ao candidato oportunidade para saná-las, tendo o mesmo se manifestado conforme demonstrado. As folhas 31/34. No parecer técnico conclusivo, o órgão opinou pela desaprovação das contas, elencando as irregularidades remanescentes. A Procuradoria Eleitoral opinou pela desaprovação das contas ora analisadas. É o relatório. Conselhador da Procuradoria. Mantenho o parecer. Conforme fiz constar no relatório deste voto, o candidato apresentou a prestação de contas final, ocasião em que foram detectadas diversas irregularidades no relatório preliminar para expedição de diligências, para as quais houve a apresentação de justificativas, remanescendo como as mais graves as seguintes, as quais foram elencadas no parecer técnico conclusivo. Letra A. A ausência dos canhotos dos recibos eleitorais emitidos. Em relação a esse apontamento, o candidato informou que todos os canhotos estão em poder do Comitê Central do Partido Social Cristão PSC, não sanando irregularidade. Letra B. Existência de doações recebidas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, ocorrida em 2/8/2014, mas não informado à época. Em sede de esclarecimento, o candidato informou que todos os canhotos estão em poder do Comitê Central do Partido Social Cristão e que não teria conseguido as retificações pertinentes, não sanando a irregularidade. Letra C. Existência de despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, ocorrida em 2/9/2014, mas não informado à época. Em sede de esclarecimento, houve informação de que todos os canhotos estão em poder do Comitê Central do Partido e que não teria conseguido as retificações pertinentes, persistindo a irregularidade. Letra D. Existência de assinatura de contador e advogado na prestação de contas, no entanto, não foi localizado registro de despesas ou de doações estimáveis em dinheiro dos referidos serviços. O candidato informou que solicitou ao advogado para tão somente protocolizar a prestação de contas e que o contador foi contratado pelo partido PSC, o que não justifica a omissão, de modo que persiste a irregularidade. Dentre tais irregularidades, a não apresentação dos canhotos eleitorais constitui grave irregularidade, que, por si só, enseja a desaprovação das contas ora analisadas, eis que tais omissões são veementemente proibidas pela legislação de regência, posto que o artigo 10 da Resolução 23.406 é bastante claro no que concerne à obrigatoriedade da emissão de recibos, a saber, somente a parte negrita, artigo 10. Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, financeiros ou estimados em dinheiro, inclusive quando se tratar de recursos próprios. Prossigo. Quando o candidato deixa de emitir recibos eleitorais ou não apresenta os respectivos canhotos em sua prestação de contas, resta prejudicada a análise e a lisura do procedimento de arrecadação e gastos de campanha, devendo as contas serem desaprovadas, conforme se observam dos julgados abaixo. Eu vou ler apenas um e a parte em negrito. A não apresentação dos canhotos dos recibos eleitorais afronta o disposto no artigo 3º e 17, parágrafo 2º da Resolução 22.715, constituindo vício insanável que acarreta a desaprovação de contas. E eu tenho outros julgados aí mais modernos e que são no mesmo sentido e encontros dispostos aí no corpo do voto. Eu peço vênia aos pares para não ler e prossigo porque são todos no mesmo sentido da leitura do primeiro. A alegação de que os canhotos estão em poder do diretório partidário não justifica a omissão, pois que a responsabilidade pela prestação de contas de campanha eleitoral é do próprio candidato. De outra mirada, o recebimento de doações em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, bem como a realização de despesas anterior à data da entrega da segunda prestação de contas, embora isoladamente não contenham gravidade suficiente para conduzir à desaprovação das contas, no conjunto, reforçam a ideia do acerto de uma decisão nesse sentido.
Ademais, o candidato não efetuou o registro com despesas de assessoria jurídica e contábil, que da mesma forma, não conduz à desaprovação de forma isolada, não obstante a assinatura desses profissionais, caracterizando também grave irregularidade que conduz à desaprovação das contas conforme julgado deste tribunal, abaixo transcrito, que eu peço vênia para não ler também. E continuo. Caso não se tratasse de despesas, mas de doações, as mesmas deveriam ter sido registradas como estimáveis em dinheiro. As citações acima apontadas constituem sérias irregularidades, seja pelo número de ocorrências, seja pela sua gravidade, pois demonstram, dentre outros, a existência de omissão de despesas e de receitas comprometendo a confiabilidade das contas em mesa. Assim, tendo em vista que as irregularidades detectadas comprometem a rigidez e regularidade das contas em exame, a presente contabilidade deve ser desaprovada. Diante do exposto, em consonância com o órgão técnico e com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de Valdeir Dias Pereira. É como voto. Consulta-se alguma divergência? Senhor presidente. Isso mesmo. Aquele caso dos honorários, né? Dos honorários. Só me enquadrar isso aí. Mas eu falei Não, mas... que de forma isolada ele não... mas aí tem que dizer que isso aí não leva a nada. Por isso, o desembargador Rui Ramos é um nada jurídico. Eu faço incidir no corpo do voto que a questão dos honorários, seja de natureza jurídica ou contábil, isoladamente não tem o condão de desaprovar as contas. É porque existe Mas lá na frente, Vossa Excelência o coloca como uma das condições de desaprovação. É graves. Então tem que melhorar essa com todo respeito, né? Existe uma diferença entre o gasto com o advogado no decorrer da campanha e aquele para a prestação de contas, né? Exato. Se o gasto for com o profissional para o decorrer da campanha, para o processo eleitoral, a jurisprudência entende que ele deve fazer a prestação de contas. Deve ser apresentado o gasto com o advogado na prestação de contas. Mas no caso aqui, foi só para a prestação de contas, né? Não foi para a campanha eleitoral, né? Então... E no caso, inclusive, doutor Ricardo, desembargador, não é só essas questões. Existe uma questão que eu entendi que o relator colocou, que tem uma questão de recibos. Não tem recibo nenhum. Eu faço também a única ressalva, doutor Lídio, com relação a isso. Eu entendi que o senhor fez alguma menção aí com relação à questão desses honorários. Você poderia adaptar essa parte aí, tal Faço. como fez o doutor Ricardo aí. Isso, só fazer distinção, fazer essa distinção. Que não foi contratada a banca jurídica para assessorar ao longo do trabalho, e sim, simplesmente para cumprir uma burocracia, reserva de mercado da velha e boa OAB, né? Apresentação. Então, no meu voto, com as considerações já expostas... Vossa Excelência faz a adaptação, vamos votar a unanimidade. Faço, claro que eu faço. Agora, eu só queria fazer um registro, senhor presidente, que assim, a ausência de apresentação dos recibos eleitorais é uma gravidade que por si só merece a desaprovação das contas, porque é a única maneira pela qual nós podemos verificar como é que o candidato arrecadou, quanto ele arrecadou, de quem ele arrecadou. Né? Só ela já resolveria, né? Só ela por si só. Ele escreveu. Isso já seria o suficiente para desaprovar. Aí ele vai começar dizendo, não querendo ser tal, tá lógico, mas... Resolvido, então, chegar... Resolvido, chegamos. Até para que a gente saiba, né? Nós, os neófitos aqui, como eu, né? Saiba a linha jurisprudencial. Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Valdeir Dias Pereira nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Alguém quer fazer uso da palavra? Senhora presidente. Pois não. Eu tenho um pedido a fazer. Na sessão em que Vossa Excelência esteve ausente, devidamente justificada, é óbvio, do dia 1º de outubro, presidida pelo desembargador Luiz Ferreira, o doutor Lídio trouxe a essa corte um plano de metas para que nós priorizássemos a votação dos processos de prestação de contas, e diga-se de passagem, explicitou com muita competência, né, as metas estipuladas. E foi determinado isso. Só que eu estou precisando levar ao meu tribunal, até porque eu quero... infelizmente o meu gabinete, apesar de Dr. Pedro Francisco ter se debruçado, não ter deixado quase um voto com preferência, os processos mais rigorosos ele conseguiu julgar, acabou que eu tenho um volume maior de prestação de contas.
Então eu pretendo me dedicar um pouco mais nessa reta final desse ano até para cumprir essa meta. Só que eu preciso levar ao meu tribunal essa certidão da meta estipulada, até para adiar minhas férias de final de ano agora que estão marcadas. Mas infelizmente na ata aqui falou que foi debatido, amplamente debatido, mas acabou não consignando que foi deliberado que será priorizado o julgamento da prestação de conta. Então, se possível, eu não sei se é possível, eu gostaria que fosse retificada essa ata até para que eu possa levar ao meu tribunal. Seria isso o meu pedido. Não havendo nenhuma insurgência, eu consulto. E inclusive, ilustre presidente, aquela sessão que eu humildemente presidi, ficou acertado, não constou da ata, que se preciso fosse, nós, os 7 de Navarone aqui, nos ajudariam mutuamente. Quem tivesse menos processo cederia, e nós concordamos, assessores para minutar, né, como no caso do Dr. Paulo tem mais, no caso do Dr. Roberto tem menos. Então, se preciso fosse, isso também não constou da ata, que nós fizéssemos uma troca. Eu me dispus, em nome da presidência também comprometi-me, tal como nós estamos fazendo hoje em relação ao CCIA. Vossa Excelência... Vossa Excelência está falando, eu não vou poder constar em ata por causa do juízo natural. Nós podemos até trocar, ceder assessores para ajudar um colega que esteja numa situação mais complicada, mas da forma como colocada, penso eu. Mas a parte de assessoria, não de gabinete, do tribunal, desses zumbis que navegam por aí nos escaninhos. Pois muito bem, então retificada a ata anterior, fazendo constar aqui as observações feitas pelo Dr. Paulo Sodré e ainda as considerações do desembargador Luiz Ferreira, de que caso algum membro sinta que esteja em dificuldade com o número de assessoria para poder dar cabo aos processos que encontram-se conclusos, que a presidência poderá disponibilizar servidores da casa, reforçando a assessoria de cada gabinete, no sentido de que possamos cumprir as metas de julgar os processos no tempo estipulado. Estaremos também, como dito, reeditando, né, esse projeto Pauta Limpa e será objeto futuramente de detalhamento neste pleno. Isso porque, se Vossa Excelência me permite, em razão do trabalho que está sendo desenvolvido no CCIA, tão bem e prontamente enfrentado pela presidência, o volume de processo agora já toma uma certa quantidade, porque tem muita gente trabalhando, né? Por exemplo, lá no gabinete da vice-presidência nós estamos fazendo 3 processos por semana, a Vossa Excelência também cedeu lá 2, a diretoria também, vieram aqueles técnicos do Tribunal de Contas, né? Cedido, quer dizer, então já nós vamos ter volume suficiente para que precise realmente do socorro que é a que se refere o Dr. Paulo. Essa é a parte ruim, mas tem uma parte boa, se Vossa Excelência me permite. Nós tivemos aquele dia lá na Fiente, Vossa Excelência não pôde ir, eu fiz chegar ao presidente de lá a sua impossibilidade física, e o ônibus está realmente à disposição, ele vai ficar conosco até maio, de domingo a domingo, em princípio no Distrito Industrial, que só lá tem quase 30 mil almas. O chefe do jornalismo da TV Centro-América, Ulisses Cerotini, esteve presente, já que o diretor-geral pediu desculpa porque naquele dia ele estava inaugurando um prédio novo da TVC lá em Sinop. Também se disponibilizou, inclusive a parte de tecnologia, que eu não entendo absolutamente nada, depois o Dr. Flávio pode falar, que é mais jovem e mais preparado sobre isso, a ponto de trazermos também a mesa de
cooperação, uma empresa Stelmate, que eu tive para ver de lá atrás, quando o garoto começar até nos livros contábeis deles, daqueles meninos lá, que eu conheço há mais de 30 e tantos anos. A empresa Stelmate vai também entrar com a operação de banda larga, banda estreita, banda, né, isso? O doutor Flávio falará. De sorte que já para os próximos dias nós vamos começar, e em relação aquilo que a gente sempre reclamava, que aparece muito na mídia, mutação, né? Talvez nós já estejamos no mutação, e o mutação, eu prometi em nome da presidência, agora eu quero que o Ascenso ratifique, e o doutor Felipe estava lá, que a gente, neste caso do mutação, além dos 4 que ficarão no ônibus, a gente procurará mandar mais tantos quanto pudermos, porque aí a gente atende não só os industriários, como também aquelas pessoas que moram nas circunvizinhanças. Porque o ônibus vai ficar por conta mesmo até o último dia de maio, que o doutor Felipe falou. Então, por esse prisma, estamos errados. E lá no Tribunal de Justiça, onde nós nos encontramos todo dia, aquela parte que ele nos cedeu, que seria ali por trás, a chefe da infraestrutura disse que não era de bom alvitre, e aí eu a convenci para nós irmos lá para frente, abaixo daquelas fotos dos nossos próceres antepassados, presidente. Então ali nós vamos lançar duas mesas bem na entrada, quer dizer, não tem escapatória. Que são as novidades que eu tinha para dizer. Por tê-las como auspiciosas, peço vênia por tomar o tempo dos colegas, mas acho que a gente tem que... Eu tenho 2 coisas, desembargadora. Primeiro, é comunicar aos senhores que me ocorreu, e hoje aproveitei a oportunidade, troquei ideia com o desembargador Paulo da Cunha, e parece-me que a ideia foi bem recepcionada no que tange aos mandados de citação, aos mandados de intimação, conter um aviso embaixo ao cidadão que receber, ao destinatário, que se ele trouxer um comprovante de residência, ele poderá fazer o recadastramento eleitoral também. Porque ele vai ter os 3 lugares, fora da capital, fora da Praça Grande e o tribunal. Assim que nós instalarmos a nossa máquina no tribunal, nós poderemos, e foi bem recepcionado e bem atendido pelo desembargador Paulo da Cunha. Então vamos amadurecer. Agora eu gostaria também de pedir a saber se o doutor Flávio Bertin aceita essa empreitada, que, junto com o nosso vice-presidente, para estar levando à frente essa ação que eu acho da maior importância. Eu me penitencio, porque de resto, não fosse o envolvimento dele e a presteza que lhe é peculiar, talvez nós não tivéssemos atingido, porque ele me sussurrava aos ouvidos, eu com medo de pedir, eu quero aqui fazer ele justiça. fala, pede e tudo, desembargador. Eu quero aqui fazer justiça e cumprimentar o doutor Flávio por todas as investidas que fez junto à Federação da Indústria, enfim, se todas essas tratativas estão caminhando no sentido de sucesso, fica aqui debitado ao Dr. Flávio Alexandre Bertin, debitado no crédito, na conta creditória nós dele. somos devedores, muito bem. E que ele receba os nossos aplausos nesse sentido de que as tratativas caminharam de forma satisfatória. E eu gostaria que o Dr. Flávio, se não se incomodasse, estivesse à frente de todas essas ações com o nosso vice-presidente, que já está tomando essas iniciativas. Nós já estamos fazendo uma dobradinha, inclusive já pedi que ele fosse a Várzea Grande para a gente desenvolver aquele projeto da doação do prédio próprio em frente ao André Maggi. Já dei uma cobrada na prefeita ali, no primeiro momento já cumprimentei e a lembrei, eu não sabia nem do que a gente estava falando. Falei, o senador nos disse que tem um prédio próprio lá que serviria. Então,
É esse prédio que nós precisamos. Senhora Presidente, eu quero muito agradecer, é óbvio, a senhora e ao vice-presidente, corregedor, é óbvio que eu não vou me negar a isso, estou inteira à disposição não só da diretoria desse tribunal, como de todos, né, da corte de maneira geral. Eu vou aproveitar o ensejo apenas e muito breve, dizer que na última reunião nós conseguimos uma coisa, além daquilo que nós estávamos pleiteando também, que é que a Estelmate instale no ônibus uma antena móvel, que aonde o ônibus estiver vai fazer uma conexão com as antenas que eles têm, através de uma visada, e vai passar os dados para o TRE. Então esses dados daqui vão poder ser transmitidos e ser recebidos, né, no upload e download, como o linguajar aí técnico, de uma maneira bastante rápida e ágil em tempo real. Então, quanto a isso, eu acredito que já esteja bem delineado isso. O desembargador também, junto com o presidente da FIENTE, organizou como é que isso vai ocorrer, inicialmente junto às indústrias do distrito. O ônibus vai ficar lá, além do multiação, que é um dia só, um dia antes e até um dia depois. Nós estamos tentando viabilizar mais kits para ser colocado na área externa durante o multiação, para não ficar só a parte interna do ônibus, para poder atender uma parcela maior aí de servidores. Tá? Então é isso, desembargadora. E muito obrigado novamente. Senhora Presidente, que uma coisa só eles pediram a nós, que nós cedêssemos, né, uma segurança do nosso contrato terceirizado. O doutor Felipe ficou de ver, para cuidar não só do ônibus, mas com o nosso material, que vai pernoitar lá numa determinada sede da indústria, mas de qualquer sorte, ainda o outro ainda brincou, vai alguém lá e quebra, um vândalo qualquer. Então isso eu assumi. Isso será providenciado. Isso, doutor Felipe, que há possibilidade, se for preciso a gente vai falar com o diretor da empresa, que tem o contrato conosco, é só até maio, né? Não há desvio de função, não há absolutamente nada. Ele vai cuidar do patrimônio da União, tanto faz aqui como acolá, né? Renovo, portanto, meus agradecimentos ao vice-presidente, ao doutor Flávio Bertin, que estão conduzindo essas tratativas no sentido de que possamos dar amplitude à campanha de recadastramento eleitoral desta corte. Nosso muito obrigado. Fizeram aqui para eu ler sobre uma mensagem comemorativa ao Dia do Professor, mas como eu não sou chegada a ler, eu sou chegada a falar e às vezes até bobagem, mas gosto mesmo de falar sem ler muito as coisas que trago. Eu quero apenas deixar aqui o registro, né, do dia 15 de outubro, que é o Dia do Professor, que, aliás, diga-se de passagem, todos nós estamos aqui porque, graças a ele, nós temos uma formação. Infelizmente, este país não valoriza aquele que nos traz e nos forma para as mais variadas profissões que conduzem a sociedade. Infelizmente, o professor hoje é tido apenas e tão somente como diz o desembargador Luiz Ferreira, bedel, né? Mas que fica aqui. Eu jamais me esqueço que o meu pai ocupou os mais diferentes cargos nesse estado, de vice-governador a professor, e ele morreu dizendo que o título que mais lhe enchia o peito era ser professor. O que ele mais gostaria de ser chamado, e da forma que ele gostaria de ser chamado, era de professor. Aliás, é como nós o chamávamos. Eu, inclusive, tive o privilegiado. Exatamente. Então, ele sentia o maior orgulho de ter sido... Tinha o título de conselheiro, né? Mas ele gostava... mas o que ele gostava mesmo era de ser professor. Eu também me filio a esta corrente, dizendo que também por algum tempo fui professora da Universidade
aqui e também me sinto, até hoje, muita saudade da academia, né, Dr. Paulo Sodré? A academia, ela não, o professor não é um veículo que apenas leva, é uma via de mão dupla. O professor aprende todos os dias com seus alunos. É um condutor de mensagens, mas também é um aprendiz todos os dias. Pois não, doutor? Não, Vossa Excelência, apesar de ter dito que prefere falar espontaneamente do que ler, acaba nos surpreendendo com a beleza da tua fala. Às vezes falar, e é isso, o professor tem que ter muito isso, o professor que se prende muito ao roteiro, às vezes traz poucas coisas para os alunos ou não consegue, e essa espontaneidade é muito importante. Agora mesmo eu brindava o nosso ex-colega aqui dessa corte, Pedro Francisco, nosso catedrático, né? Mestre, está se tornando doutor, e dizia exatamente isso, a importância do professor. Por mais que possa, entre aspas, chover no molhado, já foi dito aqui pela senhora que todos nós devemos aos nossos professores a dádiva de estarmos aqui. Nós passamos hoje por uma inversão de valores na sociedade, onde aquele que ensina nem sempre é valorizado. E essa semana eu tive um privilégio. A minha filha estuda num colégio dessa cidade e estão fazendo uma pesquisa. E um professor que dá aula em vários colégios foi à minha casa à noite, fora do horário de trabalho dele, acompanhar 4 ou 5 crianças, entre elas a minha filha, e ficou lá conversando conosco. Eu falei, que dedicação. O rapaz jovem, é professor de 3 ou 4 escolas, dá aula na UFMT, pesquisador, e a preocupação dele é fazer com que a juventude de hoje seja pesquisadora, para quebrar aquele sistema de decoreba, né, para que o Brasil possa avançar. E eu fiquei olhando, conversando com ele, e ele chegou em casa às 7 horas, cheguei às 7h30, foi sair quase 10 horas, conversando, orientando a minha filha e as colegas dele. Eu fiquei olhando, o que faz a diferença na vida de um aluno? É a qualidade do professor, é a dedicação desse professor. Vossa Excelência teve o privilégio de ter em sua família um pai professor, e certamente desse orgulho a senhora não esconde, né? Então, só reforço a fala de Vossa Excelência, e a minha esposa também é professora, convivo com uma professora em casa. Isso faz toda a diferença na educação das crianças. E eu também sou professor nas horas vagas e comungo exatamente com a frase de teu pai. Certamente o cargo que mais nos honra é sermos chamados de professor. Até nas coisas mais ínfimas que nós possamos fazer. Porque ensinar é uma arte. E ensinar com competência, mas com gosto, faz toda a diferença. Senhor presidente. Muito obrigado. Eu sou realmente de uma família de professores. Meus avós todos eram professores. Não, minha mãe não, mas meus avós maternos todos eram paternos, todos professores. Lastimo profundamente que a escola, a formação não tem recebido do governo a atenção devida. E aí se proliferou as escolas que têm por meta não a formação de alunos, mas que têm por meta o comércio da educação. E devo aqui confidenciar aos senhores que foi exatamente por este motivo que eu deixei a academia. Quando eu reprovei um aluno e no semestre subsequente eu o encontrei na sala de aula, sorrindo para mim, professora, e eu fiquei tremendamente magoada e, mais uma vez, como todo brasileiro, nocauteada do que fizeram da escola pública. Eu estudei em escola pública e tenho o maior orgulho disso. Fiz todo o meu curso de ginásio antigamente, né, de primário, em escola pública. E gostaria muito de rever a escola pública nacional como prioridade para qualquer governo sério e com vergonha na cara.
Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão.